Neste vídeo vamos falar sobre a prioridade das operações. É preciso prestar muita atenção, porque tudo o que fizermos em matemática daqui para a frente vai ser baseado na prioridade das operações. Então, o que significa a prioridade das operações? Vamos ver um exemplo. O importante é que deve de haver sempre uma única forma de interpretar uma estudada expressão matemática. Vamos supor que temos a seguinte expressão matemática: 7 mais 3 vezes 5. Se não estivéssemos de acordo quanto à prioridade das operações, haveria duas maneiras diferentes de interpretar esta expressão. Por exemplo, começar por fazer 7 mais 3 e depois multiplicar por 5. 7 mais 3 é 10 e 10 vezes 5 daria 50. Esta seria uma das formas de interpretar esta expressão, se não houvesse um consenso sobre a prioridade das operações. E se calhar até seria uma forma natural de interpretar, começar por calcular da esquerda para a direita. Outra forma de interpretar esta expressão é multiplicar primeiro e só depois somar. Assim, podíamos interpretar assim. Vou só trocar daqui de cor 7 mais e calcula-se 3 vezes 5 primeiro. Então, 7 mais 3 vezes 5, que é 15, daria 22. Portanto, interpretamos esta expressão de duas maneiras diferentes. Na primeira, efetuámos os cálculos diretamente da esquerda para a direita, fazendo primeiro a adição e depois a multiplicação. Na segunda forma, fizemos primeiro a multiplicação e depois a adição. E assim chegámos a duas respostas diferentes. O que não é nada bom em matemática. Temos de ter uma única resposta para a mesma expressão. Por exemplo, se isto fosse um código para enviar um satélite para a Lua e um computador interpretasse de uma maneira e outro computador interpretasse de outra maneira, o satélite poderia acabar por cair em Marte. Isso é totalmente inaceitável. Temos de ter uma única forma de interpretar as mesmas expressões. Tem de haver um consenso sobre a prioridade das operações, ou seja, um consenso sobre a maneira de interpretar as expressões matemáticas. A regra é a seguinte. Primeiro, calcula-se o que está dentro de parênteses. Vamos escrever parênteses primeiro. Depois, fazemos as operações que envolvem expoentes. E por enquanto não temos de nos preocupar sobre o que são essas operações. Neste vídeo não vamos falar nada de expoentes. A seguir, faz-se a multiplicação. Multiplicação e divisão, que têm exatamente o mesmo grau de prioridade. Finalmente, faz-se a adição e a subtração. Então, o que é a prioridade das operações? É isto aqui o que está convencionado sobre o que operar primeiro e o que operar depois, seguindo esta ordem. Chegaremos sempre ao mesmo resultado com uma determinada expressão. O que nos diz esta ordem? Diz-nos qual é a forma correta de interpretar a nossa expressão. Para começar, não contém quaisquer parênteses. Os parênteses são aqueles sinais redondos que no teclado do computador ficam por cima do 8 e do 9. Portanto, a nossa expressão não tem parênteses. Mais à frente faremos um exercício com parênteses. Também não temos nenhum expoente. E multiplicação, temos aqui uma multiplicação e segundo a regra da prioridade das operações, a multiplicação e a divisão fazem-se antes da adição e da subtração. Então fazemos primeiro a multiplicação, ou seja, esta operação aqui. E ela tem prioridade sobre as operações de adição e subtração. Se começarmos por ela, temos 3 vezes 5, que dá 15, e depois somamos o 7. Pois a adição faz-se depois da multiplicação. Então, com base na regra da prioridade das operações, esta será a resposta certa, a forma correta de interpretar esta expressão. Vamos ver mais um exemplo, bastante claro e fácil, e vou fazê-lo aqui a cor-de-rosa. Vamos supor que temos 7 mais 3. E vamos colocar aqui parênteses, vezes 4 a dividir por 2. Menos 5 vezes 6.
Há aqui muitas operações, mas se seguirmos as regras das prioridades das operações, vai ficar tudo muito simples e chegaremos à resposta certa. Vamos então seguir o que as regras nos dizem. A primeira coisa a fazer é verificar se há parênteses. Temos aqui algum parênteses? Sim, temos. O 7 mais 3 está dentro de parênteses. Por isso, é o que vamos calcular primeiro. 7 mais 3 é 10. Tudo o que formos resolvendo, vamos colocando na linha de baixo para ficar mais claro. Vou copiar isto para baixo para não ter de escrever tudo de novo. Então agora ficamos com 10 vezes tudo o que estava em cima. Calculamos primeiro o que estava dentro de parênteses. E agora, o que segue? Como não há mais parênteses nesta expressão, devemos ver se há expoentes. Mas também não há qualquer expoente. Só para satisfazer a curiosidade, um expoente apareceria, por exemplo, como 7 elevado ao quadrado. Vamos escrever aqui em cima à direita. Como não temos aqui nenhum expoente, então não nos temos de preocupar com isto. A seguir vem a multiplicação e a divisão. Então vamos ver. Temos uma multiplicação, uma divisão e outra multiplicação. Quando temos várias operações com o mesmo grau de prioridade, como aqui em que a multiplicação e a divisão têm o mesmo grau de prioridade, temos de fazer da esquerda para a direita. Neste caso vamos multiplicar por 4 e depois dividir por 2. E não multiplicar por 4 já dividido por 2. De facto, aqui tanto faz porque dividir o 2 é o mesmo multiplicar por 1/2, mas para simplificar vamos fazer da esquerda para a direita. Continuando, vamos fazer o 5 vezes 6. E este cálculo tem de ser efetuado antes da subtração. As adições e as subtrações são sempre efetuadas no fim. O próximo passo é calcular 10 vezes 4. 10 vezes 4 é 40. E agora dividimos 40 por 2. Vou voltar a copiar isto aqui e agora ficamos com isto. Temos de nos lembrar que a multiplicação e a divisão têm o mesmo grau de prioridade. Vamos então efetuar os cálculos da esquerda para a direita. Temos 40 a dividir por 2 menos 5 vezes 6. Temos uma divisão, uma subtração e uma multiplicação. E temos de efetuar primeiro a divisão e a multiplicação. Não podemos efetuar para já a subtração. Como a divisão e a multiplicação são do mesmo nível, podemos escolher qual vamos fazer, ou fazer as duas ao mesmo tempo, tanto faz. Para que fique bem claro que temos de fazer estas operações antes de subtrair, podemos fazer o seguinte: colocar parênteses à volta destas operações só para chamar a atenção que as vamos efetuar antes da subtração, porque a multiplicação e a divisão têm prioridade. Então, 40 a dividir por 2 é 20. Mantemos este sinal de menos. E 5 vezes 6 é 30. 20 menos 30 é igual a menos 10. Esta foi a forma correta de interpretar este exercício. Quero que isto fique mesmo muito claro. Se tivermos várias operações do mesmo nível de prioridade, como 1 mais 2 menos 3, mais 4 menos 1, e sendo a adição e a subtração do mesmo nível de prioridade das operações, devemos fazê-las da esquerda para a direita. Podemos interpretar isto como 1 mais 2, que é 3. Isto seria o mesmo que 3 menos 3 mais 4 menos 1. A seguir, calculamos 3 menos 3, que é 0, mais 4 menos 1. E isto é o mesmo que 4 menos 1, que dá 3. Fomos simplesmente da esquerda para a direita. A mesma coisa se tivéssemos só multiplicações e divisões todas do mesmo nível. Se tivéssemos 4 vezes 2 a dividir por 3 vezes 2, calcularíamos 4 vezes 2, que dá 8, 8 a dividir por 3 vezes 2, e então perguntaríamos, mas 8 a dividir por 3 é... Bom, isso seriam 8 terços. Teríamos 8 terços vezes 2. 8 terços vezes 2 é igual a 16 terços. Esta é a forma correta de calcular, da esquerda para a direita. Não podemos calcular por qualquer ordem. Se tivermos divisões e multiplicações misturadas, devemos calcular da esquerda para a direita.
Mas se tivermos só multiplicações ou só adições, nesse caso, na verdade, a ordem de cálculo é indiferente. Se tivermos 1 mais 5 mais 7 mais 3 mais 2... Não importa a ordem de cálculo. Poderíamos calcular da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, ou mesmo começar pelo meio, tanto faz. Mas isto apenas quando só temos adições. O mesmo se aplica quando só temos multiplicações. Se tivermos algo como 1 vezes 5 vezes 7 vezes 3 vezes 2, não importa a ordem de cálculo. Mas isto é válido apenas quando só temos multiplicação ou só adição. Se houver alguma divisão ou alguma subtração pelo meio, o melhor mesmo é calcular da esquerda para a direita.